Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje vamos falar sobre os artigos 16, 17, 18, 19 e 20 do Dicionário da Escravidão e Liberdade, organizado pela Lilia Schwartz e pelo Flávio Gomes, pela Companhia das Letras. Então, pessoal, como vocês sabem, eu e o Darwin no canal Seleção Literária estamos lendo conjuntamente o livro Dicionário da Escravidão e Liberdade, e a gente está lendo a prestações. A ideia é que a gente leia 5 artigos por mês. E a meta do mês de maio, como eu falei para vocês, eram os artigos 16 a 20, que correspondem aos artigos Cidades Escravistas, do Marcos J.M. de Carvalho, Código Penal Escravista e Estado, da Hebe Matos e da Keila Greenberg, Crianças Ventre Livre, da Marília B.A. Ariza, Cultura Material e Arqueologia da Escravidão, do Luiz Cláudio Pereira Simansky, e Demografia da Escravidão, do Herbert S. Klein. Se você não sabe do que se trata esse livro ou a nossa leitura conjunta, não deixe de visitar a playlist que eu vou deixar aí no box de descrição. Aliás, todas as informações necessárias eu vou deixar aí embaixo, inclusive o canal do Darwin, Seleção Literária. E eu e ele estamos dividindo esses artigos para cada um de nós postar um vídeo por mês a respeito dos 5 artigos lidos naquele mês. Então, o mês de maio, eu fiquei responsável por postar a respeito desses artigos aí que eu mencionei o título para vocês. No mês de abril, o Darwin postou um vídeo muito legal. Inclusive, ele comentou a respeito daquele caso absurdo dos 80 tiros, que na verdade foram mais de 80, né? Que alvejaram um carro de família e assassinaram um músico negro, que é o Evaldo Rosa dos Santos, e que entra na discussão a respeito de racismo e de violência policial, ainda com esse viés racista também, né? Que tem muito a ver com esse livro que a gente está lendo. Eu queria comentar rapidinho sobre os 5 artigos que o Darwin falou no vídeo dele. No artigo Café e Escravidão, do Ricardo Salles, ele faz um panorama geral da escravidão relacionada ao cultivo de café. E eu gostei bastante de uns números que aparecem nas páginas 126 e 127, que descrevem não só a concentração fundiária, como também a concentração de pessoas escravizadas nas mãos de proprietários. Então eu aprendi que existiam desde mini proprietários, que eram senhores de até 4 cativos, isso é bastante comum, né? A pessoa ter 1 escravo, 2, e até mega proprietários com mais de 1.000 escravizados. E o que eu achei bacana desses dados é que o autor apresenta a distribuição. E além dos números, ele também descreve brevemente a rotina nessas fazendas cafeeiras escravistas. Eu achei um artigo bem interessante. O artigo seguinte era o Canções Escravas, da Marta Abreu, e esse artigo me remeteu a um texto que eu li nesse livro da Angela Davis, que é o Mulheres, Cultura e Política. O texto chama-se A Arte na Linha de Frente, Mandato para uma Cultura do Povo. Que esse texto da historiadora Marta Abreu vai falar sobre as canções compostas, executadas e cantadas por pessoas escravizadas e que funcionavam como peças de resistência, de identidade, de herança cultural e espiritual, não só dos povos africanos, mas também dos povos descendentes desses africanos. E fala também sobre como essas canções e essas festas associadas às pessoas escravizadas foram apropriadas ao longo do tempo. Então, dependendo da época, você tem um temor muito grande relacionado a essas festas e a essas músicas, ou você tem uma certa incorporação disso na cultura popular, como é o caso das escolas de samba, por exemplo. Tem momentos em que essas canções vão ser levadas a patrimônio histórico, as canções e as festas também, né? E o mesmo vai acontecer com a capoeira, que foi o tema do artigo seguinte, um artigo chamado Capoeira na Escravidão e no Pós-Abolição, do Antônio Liberac Cardoso Simões Pires e do Carlos Eugênio Líbano Soares. A diferença para o artigo anterior é que a capoeira é uma luta, mas é toda embebida nessas questões de identidade, de herança cultural. E a capoeira foi considerada um fator de ameaça pública, um fator de desordem e uma questão de segurança pública no Brasil por muitos anos. Esse artigo é interessante porque os autores descrevem as gangues de capoeiristas que havia aí pelas ruas. Na verdade não se chamavam gangues, né, mas eram as maltas de capoeira. E essas maltas eram rivais e se enfrentavam, era uma coisa muito tensa. Houve momentos em que esses grupos inclusive foram utilizados como uma intimidação político-eleitoral de alguns partidos ali no período monárquico. Em 1890, essa prática da capoeira foi incluída no Código Penal
E a repressão foi mais forte na cidade do Rio de Janeiro, onde as maltas também eram mais fortes. Outro artigo muito bom sobre o qual Darwin falou chama-se Castigos Físicos e Legislação, da Keila Greenberg. Esse texto ele analisa juridicamente como é que estava colocada, ou seja, como é que estava autorizada, como é que estava regulamentada a questão dos castigos físicos no Brasil ao longo de todo o período da escravidão. A autora mostra como esses castigos físicos eram instrumentos de controle contra a rebeldia e a resistência das pessoas escravizadas, e como eram cotidianos, era muito comum, né? Era um costume, era uma prática e eram inclusive vistos como uma obrigação do senhor de escravizados. E eu, surpreendentemente, adorei esse artigo. Eu não costumo gostar tanto assim de textos jurídicos. E nesse caso não é, né? Na verdade, a autora ela está apresentando um aspecto jurídico, mas não com termos muito difíceis, nem muito técnicos. Eu achei super bem contextualizado e bem explicado. Gostei muito. E o último texto lá do Darwin foi o Charqueada Escravista, do Jonas Moreira Vargas e do Paulo Roberto Stalde Moreira. E nesse texto, os autores vão narrar a produção do charque, que é carne seca, em propriedades que usavam a mão de obra escrava como sendo o seu principal. E eu me surpreendi, porque eu achava que no charque, na pecuária no geral, predominava o trabalho livre. E eu descobri que o trabalho escravizado era muito utilizado também. Além disso, eles descrevem a distribuição de trabalho que havia nessas charqueadas, a hierarquia, né? Os dados de distribuição de terras entre os proprietários e da informação sobre a divisão etária e a divisão sexual dos escravizados nessas charqueadas. E o foco desse artigo é no sul do Brasil, na região sul. E dessa leva aí dos 5 artigos que o Darwin falou no vídeo dele, os que eu mais gostei foram o da capoeira e o dos castigos físicos. Eu achei muito bem escritos e me trouxeram novidades, sabe? E antes de eu entrar nos artigos que eu tenho que falar aqui no vídeo, eu queria dizer que, a respeito do meu vídeo anterior, que eu falei dos artigos 7 a 10, naquele vídeo eu analisei o verbete Amazônia Escravista, que é escrito pelos organizadores do livro, o Flávio Gomes e a Lília Schwartz, e um colega meu inscrito aqui do canal, Rosinaldo André, que é historiador e paraense, ele me chamou a atenção para uma coisa que me passou reto, mas que ele tem toda a razão. Ele me chamou a atenção para o fato de que seria muito interessante, talvez muito mais interessante, que os organizadores tivessem chamado algum professor de história, ou algum historiador lá do norte do país, seja do Amazonas, do Pará, de qualquer outro estado de lá, para poder falar a respeito da Amazônia escravista, né? Faria muito mais sentido do que os dois que são aqui do Sudeste falarem sobre isso. Não que não possam, claro que podem, tanto que fizeram. Mas tem muita gente boa estudando lá, né? Então talvez fosse uma oportunidade de dar espaço para esses pesquisadores que não aparecem tanto e que provavelmente são muito mais especialistas no assunto do que os próprios organizadores. Mas dito isso, vamos aos meus artigos do mês de maio. Eu comecei com Cidades Escravistas, do Marcos J.M. de Carvalho, e esse texto trata da conexão intrínseca entre centros urbanos e escravidão. Ou seja, ele vai falar um pouco da africanização de grandes cidades brasileiras, em especial cidades litorâneas como Recife, Rio de Janeiro e Salvador. E nesse texto o autor vai trazer dados demográficos sobre as populações dessas cidades, vai falar das altas porcentagens de população cativa, vai falar da relação entre números de homens e de mulheres nessas cidades. Ele lista as principais atividades realizadas nos centros urbanos por pessoas escravizadas, vai falar sobre a mobilidade, sobre os hábitos e os costumes ligados ao ambiente urbano e a elite proprietária de escravos. Então, por exemplo, você tinha muito as pessoas brancas, né, os proprietários brancos sendo carregados pelos escravizados negros pela cidade, que era uma questão de poder, né? Você tem também a valorização de pessoas escravizadas com uma pele mais clara, em relação àqueles que tinham a pele mais escura, eram mais valorizados aqueles que tinham a pele mais clara. E ele menciona também rapidamente a questão da ordem pública, porque o número de negros escravizados e libertos era maior do que o número de brancos proprietários em várias cidades. Então acabava se instaurando um medo muito grande de revolução, né, de rebelião.
e de perturbação da ordem pública, que é um pensamento racista que tem ecos até hoje. Então, se a gente for pensar, é aquele senso comum de que cara de bandido, a pessoa já imagina a cara de uma pessoa negra, geralmente um homem negro, né? Então, fazer essa conexão necessária, como se fosse necessária, né? De que bandido é negro, pobre, enfim, tem uma cara muito específica, né? E o punitivismo também é mencionado, o que nos leva a pensar no atual encarceramento em massa dos jovens negros aqui no Brasil, né? E é claro que na esteira da repressão veio um aumento na resistência também, especialmente por meio de associações, de irmandades, de festas étnicas, de fugas, de rebeliões. Lembrar aí da Revolta dos Malês, que é uma revolta urbana que aconteceu em Salvador. E no final do capítulo, o autor Carvalho lembra de algumas cidades que foram fundadas com base na mão de obra escravizada indígena e não na africana, como foi o caso da cidade de São Paulo, por exemplo. O outro artigo, acho que é o 17, né, chama-se Código Penal Escravista e Estado, escrito pela Hebe Matos e pela Keila Greenberg. É um artigo sobre a construção dos códigos jurídicos que regulamentaram a escravidão no Brasil ao longo de todo o período vigente aí da escravidão. As autoras tratam inicialmente das raízes ibéricas que esse código jurídico brasileiro tinha. E essa tradição ibérica, ela abarcava algumas especificidades em relação às outras correntes, que seriam a anglo-saxã e a francesa, por exemplo. Eu não vou entrar nos detalhes jurídicos porque seria muito maçante aqui no vídeo, mas a ênfase do texto é nas ordenações filipinas, que vigorou por muito tempo no Brasil, principalmente no Império, e que foi substituído ou modernizado ao longo do tempo, assim, de uma forma muito paulatina, de uma forma muito gradual. Principalmente nos séculos 18 e 19 essa mudança vai operar. E um ponto que eu achei bem curioso é que por esse código jurídico o escravo possuía um status duplo, de coisa e de pessoa ao mesmo tempo. Porque correntemente o escravo era um bem, né? Era uma propriedade do seu dono. Então ele era uma coisa. Mas para o Código Penal, o escravo tinha responsabilidade sobre os seus atos. Ou seja, ele poderia ser julgado e condenado por algum crime, por alguma infração. As autoras Mato e Greenberg citam também o caso de que a guerra justa, muitas vezes, serviu para justificar, entre aspas, a escravização. Justificar não, mas vamos colocar para legitimar a escravização. A guerra justa seria legalmente poder fazer guerra, aprisionar e obrigar a trabalhos forçados africanos e indígenas. A gente ouve falar bastante de guerra justa em relação aos povos indígenas aqui no Brasil, mas essa guerra justa ela sempre tem a justificativa de salvar a população indígena, então salvar a alma dessas pessoas, né? Salvá-los do paganismo e da barbárie, basicamente, eram os conceitos mais utilizados aí. Fala também do caso da escravidão indígena, como isso foi matéria de lei, né? Tem momentos em que a escravidão indígena é permitida e momentos em que ela é proibida na história do Brasil. E as autoras também destacam, e agora eu cito, abre aspas, a legalidade do regime escravista brasileiro foi construída a partir de princípios religiosos e belicosos, em vez de ser erguida sobre uma base explicitamente racional. De toda forma, estigmas e distinções jurídicas foram determinados a partir de critérios raciais. Isso está na página 166. Então é como se o nosso código jurídico não tivesse sido erguido por princípios puramente racionais, ele sempre está contaminado por questões religiosas e por questões belicosas. E elas falam da questão racial também, né? De como a igualdade nem na lei imperava aqui no Brasil. Porque hoje a gente fala que existe igualdade na lei, mas não existe na prática, né? Mas houve épocas, durante muito tempo, inclusive, em que a igualdade não estava garantida nem na lei. E além disso, as autoras também mencionam formas de libertação dentro da lei e formas ilegais de escravização. Ou seja, elas falam não só a respeito do que era legal, legalizado, como também do negativo, ou seja, do que era ilegal, do que era proibido. E, finalmente, o texto trata também da legislação pós-abolição. E aí, nesse caso, as autoras vão fazer um breve comentário, né, uma breve crítica a respeito de como a lei não incorporou as pessoas libertas.
Ou seja, elas vão pensar a respeito dos avanços e dos retrocessos e das estagnações na questão da inserção dos ex-escravizados na condição plena de cidadãos brasileiros. Porque a gente sabe que a libertação aconteceu na lei, mas que não foi dada a mínima condição para que essa população se inserisse de fato na sociedade brasileira, né? Como trabalhadores, como cidadãos e etc. Eu gostaria de ler o parágrafo final desse artigo, que fala o seguinte, aspas, a restrição formal aos direitos de cidadania de africanos e seus descendentes no Brasil só terminou com a proclamação da República e a promulgação da Constituição de 1891. Mas, como disse em 1823 o então deputado conservador Pedro de Araújo Lima, o futuro Marquês de Olinda, e aí cita o Pedro de Araújo Lima, a palavra cidadão não induz igualdade de direitos. Fecha a fala do Pedro de Araújo Lima. A real igualdade de direitos entre os cidadãos brasileiros ainda se faz esperar. Fecha aspas. O artigo seguinte chama-se Crianças/Ventre Livre e é da Marília B. A. Ariza. Esse texto fala sobre os filhos das mulheres escravizadas, que ao longo do tempo assim, não são muito mencionados na documentação que temos disponível, mas a partir de 1871, com a Lei do Ventre Livre, elas começam a aparecer bem mais. Então as fontes passam a nos contar um pouco mais a respeito das crianças escravizadas ou libertas pela Lei do Ventre Livre, que também tem uma pegadinha aí na Lei do Ventre Livre, né? Então vamos lá. A Lei do Ventre Livre, aspas, tornava formalmente livres os ingênuos, filhos e filhas das mulheres escravas, nascidos a partir daquela data. Isso está na página 169. E o interessante é que a partir da Lei do Ventre Livre, a infância passou a ser uma discussão em pauta na política nacional, ou pelo menos a ter espaço nessas discussões políticas, porque afinal de contas, o que fazer com essas crianças, né? Tudo bem, a partir daquela data a criança está livre, o bebê está livre, mas você vai fazer o que com esse bebê? E geralmente o que acontecia é que essa criança ficava sob a tutela da sua mãe, do seu proprietário, portanto, até se tornar maior de idade. E na prática ela servia como uma pessoa escravizada também, uma criança escravizada, que fazia as mais diversas funções. As funções domésticas eram as mais comuns, então servir a mesa, varrer ou costurar, por exemplo, mas também trabalhavam em lavouras, nas cidades, né, em trabalhos urbanos. Tem que lembrar que, falando de crianças, de bebês, né, que a mortalidade infantil no Brasil escravocrata era muito alta, já era alta entre a elite. Imagina entre as pessoas escravizadas, que eram muito menos nutridas, tinham menos condições de higiene e de tratamento médico, etc. E além disso, era muito comum o afastamento entre mães e bebês, que foi uma coisa que já foi tratado em outro artigo que falava das amas de leite, um artigo muito bom, inclusive. A autora menciona também o caso das crianças africanas que vinham para o Brasil, chegavam, né, por meio do tráfico de escravizados, e o fato que para mim foi muito violento, muito cruel, além de tudo isso, porque isso a gente fala bastante, né? Mas existe uma coisa que eu achei muito cruel, que é o fato de que nenhuma dessas crianças tinha acesso à educação, e aqui a gente quer dizer educação básica, educação formal, básica, né? Então, nada de ler e escrever. Aliás, isso não era para todo mundo, a gente sabe disso, mas eu acho de uma violência sem tamanho, assim. Você privar as crianças de uma instrução, porque essa é uma forma de você se tornar um cidadão pleno, né? Ler e escrever. Então você está tirando delas um direito, basicamente, que na época não era um direito, mas que hoje a gente enxerga como sendo. Enfim, é um belo artigo sobre a infância dessas crianças escravas, uma infância presa ao trabalho precoce e a falta de liberdade, embora essa liberdade estivesse oficialmente garantida pela Lei do Ventre Livre. Então, desde 1871, teoricamente elas não são mais escravas, mas são na prática, né? E nesse artigo, a autora, Ariza, mostra claramente como a Lei do Ventre Livre não modificou na prática a condição dessas crianças. Em alguns casos, serviu até como uma brecha para que essa condição de cativeiro fosse justificada e fosse prolongada, inclusive. Isso sem contar as fraudes que existiam para burlar a lei, como a falsificação da data de nascimento da criança, por exemplo, que era bem comum. E foi um dos meus artigos favoritos dessa leva.
Bom, gente, eu precisei interromper a gravação no outro dia por conta de... Tava tendo uns móveis arrastados ali no vizinho e o som tava ficando muito ruim aqui no vídeo. Então eu peço desculpas porque provavelmente a luz e o enquadramento estão diferentes. Mas vamos continuar aí, faltam ainda 2 artigos pra gente conversar do dicionário. E o próximo é Cultura Material, Arqueologia da Escravidão, de Luiz Cláudio Pereira Simanski. Nesse texto, o autor faz um panorama da cultura material e da arqueologia relacionadas ao processo de diáspora africana. Ele conta brevemente como é que esse campo de estudo se modificou ao longo dos tempos, começando lá pela década de 1960, nos Estados Unidos, até chegar ao Brasil nos dias atuais. Então ele vai contando mais ou menos as modificações de olhares e de focos que a arqueologia da escravidão teve. E aí, só lendo um trechinho para vocês entenderem o que é, afinal de contas, é essa arqueologia da escravidão, está na página 176, escrito assim: buscava-se interpretar a vida de tais grupos, que são grupos desconsiderados nos registros históricos por serem pobres e subordinados, o que era particularmente aplicável à experiência dos afro-americanos escravizados. Então, buscava-se interpretar a vida de tais grupos através do estudo das suas habitações, costumes alimentares e itens materiais. Isso é que é a tal da cultura material e da arqueologia da escravidão. É o estudo das condições materiais de determinados grupos, nesse caso dos grupos afro-americanos escravizados, por meio da interpretação da cultura material, ou seja, de objetos, de artefatos, como, por exemplo, cerâmicas, construções, restos ósseos e etc. E ao longo das décadas, esse tipo de estudo gerou vários debates sobre cultura, sobre economia, sobre política. E atualmente o que vem acontecendo é que se ampliaram os contextos de estudo. Então agora os pesquisadores vão atrás de cemitérios, de quilombos, de espaços urbanos, como é o caso do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, e de terreiros de religiões de matriz africana, por exemplo. Todos esses lugares entraram para o rol de locais investigados pela arqueologia da escravidão, além das senzalas, que era o local mais investigado. E quanto à temática, entraram em pauta bastantes questões raciais, embora nos Estados Unidos isso ainda fosse mais forte do que no Brasil. E com raciais eu quero dizer estudos a respeito do racismo que havia na época, não raciais só identitárias, tá? No caso eu estou querendo falar de racismo, ou seja, do preconceito ligado à questão racial. E também tem se prestado mais atenção às práticas culinárias, às manifestações religiosas e às dinâmicas de gênero, entre outras coisas. Lá no meio do texto, o autor faz um exercício bastante rápido de interpretação de algumas panelas, na verdade, da ornamentação das panelas que foram encontradas nessas habitações dos escravizados, e cruzando a interpretação da cultura material com alguns dados demográficos, ele chega a umas conclusões bem interessantes, ou pelo menos algumas possibilidades de conclusões a respeito de identidades africanas e afro-americanas. Eu achei um exemplo rápido e bacana de como funcionaria esse tipo de estudo, uma coisa mais prática, sabe? E um outro ponto forte que eu achei do texto é que o autor cita vários pesquisadores brasileiros que têm atuado nesse campo. E também em diversas regiões do Brasil, não só na região sudeste, que geralmente é a mais falada. Então eu achei que o autor foi bem generoso nesse sentido. Embora eu não saiba direito como é que estão essas pesquisas, porque até o momento da escrita do livro elas estavam funcionando. Eu não sei agora como é que estão, por causa principalmente das questões das bolsas. Muitas bolsas de pesquisa foram cortadas, né? Então a gente está numa situação muito estressante, muito difícil para quem é pesquisador no Brasil, mais ainda pesquisador da área de humanas, que tem seus objetos de pesquisa e suas teses e suas motivações assim muito duramente questionadas, que é uma tristeza, porque esse tipo de pesquisa é absolutamente necessário, ainda mais se um país quer se desenvolver, né? A gente sabe que a primeira coisa é a educação, é a pesquisa que gera tecnologia, a pesquisa que gera reflexão a respeito da sociedade, e a partir da identificação dos problemas, como talvez no caso do racismo, por exemplo, a gente consiga buscar soluções melhores, políticas públicas e etc. E esse artigo aí, então, da arqueologia e
e da cultura material da escravidão era um dos que eu estava mais ansiosa para ler no dicionário. E eu gostei, mas não me deixou assim encantada, sabe? Mas eu gostei bastante. E finalmente o artigo Demografia da Escravidão, do Herbert S. Klein. É um artigo interessantíssimo, tá aí um que eu achava que eu não ia gostar e adorei. E ele é mais numérico, então ele traz muitos dados a respeito de populações e de pessoas escravizadas no Brasil. Eu fiz uma lista de alguns dados que ele traz, tá? Vou ler aqui. Números de escravizados chegados ao Brasil, proporção das regiões de que vieram de acordo com a época. Então, por exemplo, nos séculos 16 e 17, a maioria das pessoas escravizadas veio do Senegal e do Golfo de Benin. No século XVIII, a grande maioria vinha das regiões de Congo-Angola, que se chama mais na África Central. E Moçambique entra na jogada apenas no século XIX. O que mais? Ele fala de proporção de gênero e de idade entre os escravos, quantos escravizados eram africanos e quantos eram crioulos, ou seja, já eram nascidos no Brasil, apesar de descendentes de africanos. Fala das taxas de natalidade e das taxas de mortalidade. E, gente, os números de mortalidade infantil são impressionantes. Quem quiser vê-los e tiver o livro na mão, esses números estão na página 191. Ele fala das principais causas de mortes entre os escravos, em termos de doenças, do perfil etário e de gênero dos alforriados, do crescimento da população livre de cor, e aí ele usa esse termo de cor para se referir não só aos libertos pretos, como também os miscigenados, os chamados pardos. Fala da distribuição territorial dos escravos pelo Brasil, por região. Fala das formas de organização familiar entre os escravizados. Então, por exemplo, ele vai nos falar das estatísticas de quantos escravos, mais ou menos, eram casados oficialmente, quantos tinham apenas uma união livre entre eles. Fala de nascimentos legítimos e ilegítimos. Enfim, eu não vou ficar falando os números aqui, porque não convém, é muita coisa e é muito específico, mas é um artigo interessantíssimo e muito bem escrito. Eu acho que pode dar um panorama geral, em termos estatísticos, do perfil da população escravizada no Brasil em vários momentos da nossa história. E no penúltimo parágrafo, o autor faz uma comparação rápida e bem geral de algumas tendências demográficas do Brasil e de outros lugares, por exemplo, do Caribe, dos Estados Unidos, e ele compara para ver quais são os pontos de divergência principais. Eu achei essa comparação sensacional. Eu não tinha pensado que ele ia fazer isso. E gostei bastante, apesar de ter sido pouco e rápido, foi uma das coisas que eu mais gostei no artigo. Então a minha dica é, professores de história, fiquem de olho nesse artigo Demografia da Escravidão, porque ele pode dar um subsídio muito interessante para as aulas de história a respeito de números, localizações, perfis e etc. Então, no geral, dessa leva de artigos, os que eu mais gostei foram aqueles que falaram das crianças e do ventre livre e esse da demografia. E tem mais uma coisa. Tem algumas páginas nesse livro que são páginas de imagens. E essa página estava bem no meio de um dos textos. Então, tá na minha parte aí do vídeo. E só para vocês verem, essas folhas que estão no meio do livro, que contém as imagens, elas são mais grossinhas e é tudo colorido, tá? Ele mostra aquarelas, ele mostra fotografias, tudo relacionado com a questão da escravidão. E o que eu mais gostei é que essas imagens, elas não estão aqui para servirem apenas de ilustração do texto desses verbetes que a gente está lendo. Essas imagens, elas estão sendo muito bem contextualizadas. Elas estão todas explicadas. O que eu quero dizer é que elas estão sendo tratadas como documentos e não como uma ilustração, simplesmente, uma imagem ilustrativa do texto. Cada foto, cada aquarela é um discurso também. E isso é analisado nas legendas. Eu achei maravilhoso. Novamente, a diversidade da escravidão, ou será que eu devo dizer das escravidões, me surpreendeu nesse livro. Nós costumamos ensinar, estudar a escravidão no Brasil de uma forma muito simplificada, muito geral e muito polarizada, né? Aquela coisa dos escravos e dos senhores de escravos, e parece que não tem nada no meio, não tem nada de intermediário, não tem nuances. E esse livro mostra que só tem nuances, né? Tem muitas nuances.
Esse livro está conseguindo me dar uma visão ampla e muito mais rica do que a que eu tinha anteriormente a respeito dessa instituição abominável que é a escravidão. Então é isso, queria agradecer vocês por terem assistido ao vídeo até o fim, obrigada. Queria agradecer o Darwin, que está lendo comigo, que está sendo incrível, e a todo mundo que topou ler com a gente também. Continuamos nosso projeto, estamos juntos. No mês que vem, o vídeo é lá no Seleção Literária, canal do Darwin, tá bom? Qualquer coisa eu vou deixar a playlist para essa leitura toda que a gente está fazendo aí no box de descrição. Se você se interessar por saber um pouco mais dos outros artigos, é só clicar lá. Um beijo para vocês, a gente se vê no próximo. Tchau!